dos irmãos sabem até decorar esse salmo, né? Mas vamos ver o que Deus tem para nós na sua palavra nesta noite. Diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a sua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova a cada como a águia, né? O óculos, como diz o irmão Gessi, né? Embaraçou um pouquinho. Mas, irmãos, nesta tarde, quando ali no meu lar, à tarde, eu orava a Deus, porque tudo que nós vamos fazer, nós devemos orar ao Senhor. Deus colocou no meu coração este salmo. É um dos salmos de Davi, e diz que convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Feliz é aquele que tem no seu coração o propósito de adorar a Deus, de bendizer ao Senhor, de glorificar o nome dele por todas as bênçãos que tem recebido do Senhor. Eu creio que nesta noite é uma gratidão muito grande no coração do vosso pastor, né? Por tudo que ele tem usado os irmãos para estar fazendo essa homenagem tão linda para ele. Eu quero parabenizar a igreja antes de entrar aqui na palavra, porque essa semana, irmão, fiquei muito preocupado, né? Um dos nossos setoriais, conversando com ele, eu vi até lágrima nos olhos do homem de Deus, porque, como o pastor Vladimir já disse, partindo dos próprios dirigentes, né? Porque era aquela correria, os irmãos sabem, um corre para cá, outro corre para lá, muitos aniversários, mas eu louvo a Deus, porque a igreja tomou a iniciativa de fazer algo para o vosso pastor. Aquele pastor me dizia: irmão, mas somente uma oração, né, foi feita. Quer dizer, como o pastor Vladimir não faz questão, alguém que sente prazer nisso, né? Então eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, por essa iniciativa de honrar o vosso pastor. O que é honra, irmão? É dar aquilo que é devido a alguém, é reconhecer o trabalho que Deus tem usado o servo do Senhor para fazer aqui neste lugar. Mas o versículo que lemos diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, o que Deus mais requer de nós? Deus requer muitas coisas de nós, mas tem duas coisas que é essencial. Dessas duas coisas, Deus não abre a mão, não abre mão. Primeira, a adoração. Nós fomos criados para adorar o nosso Deus. E como nós devemos adorar a Deus? Nós vamos adorar a Deus porque Ele tem me dado uma casa bonita, porque tem me dado um carro bonito, porque Deus tem cuidado da minha saúde. Não. Deus é adorado por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para nós. E depois a segunda coisa que Deus quer de nós, aí sim vem a gratidão por tudo quanto Deus tem feito por nós. Então, quando nós proclamamos a Deus, quando nós reconhecemos, por exemplo, quando chamamos Deus de Pai, irmãos, não é somente abrir os nossos lábios e dizer que Deus é nosso Pai. O que eu quero dizer, quando Deus se sente adorado, é quando nós realmente nos comportamos como filhos de Deus. Porque muitos chamam Deus de Pai, mas é filho rebelde. E não é isso que Deus quer de nós, não é dessa
o nosso ponto de referência, porque é assim que devemos proceder. Meu pai era uma pessoa que não aceitou Jesus quando partiu deste mundo. Não posso dizer que ele era um crente, embora o seu testemunho era um bom testemunho. Mas eu aprendi com meu pai muitas coisas, porque ele era meu pai. A sagrada palavra de Deus, eu não tive o privilégio de aprender com ele, mas a dignidade, o ser alguém diante da sociedade que não se compromete o nome da família, isso eu aprendi com meu pai. E é isso que Deus está nos dizendo nesta noite. Ele se sente adorado por nós, quando nós não adoramos simplesmente de lábios, mas possamos realmente dizer que Deus é nosso Pai e tratá-lo realmente como Pai, como filho obediente, como filho que está pronto a ouvir a sua voz. Aí Deus se delícia, Deus se sente adorado. E quando você abre os seus lábios para orar a Ele, para pedir qualquer coisa, Ele diz: ei, esta voz eu conheço, é a voz do meu filho. Aleluia! Outra coisa, irmão, quando nós dizemos Deus é o Deus onisciente, realmente Deus é o Deus onisciente. Mas se nós simplesmente dissermos que Ele é onisciente e não o tratá-lo como alguém que sabe todas as coisas, e começarmos a fazer coisas que desagradam a Deus, por mais que nós nos chamamos Ele de onisciente, Ele não vai se sentir adorado por nós. Quando nós realmente temos plena convicção que Deus é onisciente, nós tomamos muito cuidado antes de fazer qualquer coisa, porque às vezes o pastor da igreja não está vendo, mas o Deus que é onisciente, Ele está com os olhos sobre cada um de nós. Aleluia! Mas irmãos, quando nós vamos fazer alguma coisa e falamos: olha, preciso tomar cuidado, eu sirvo a um Deus que está me vendo, né? Lá longe da igreja, longe dos olhos do pastor, mas Deus, que é o Deus onisciente, Ele se sente adorado quando nós dizemos: eu não posso fazer isso, o meu Deus está me contemplando, não posso de maneira nenhuma tomar essa atitude. Mas eu quero correr um pouquinho aqui. Também nós chamamos Deus de um Deus onipotente, e Deus se sente adorado. Eu disse que Deus é adorado quando nós, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Quando nós falamos Deus é onipotente, e quando alguém ora por nós, e ao acabar de receber a oração, como já aconteceu muito, alguém diz assim: tem alguém para me levar no médico? Não é pecado ir no médico, mas será que nós cremos realmente na onipotência de Deus? O Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, é o Deus que o homem de Deus acabou de obedecer às sagradas escrituras, porque a Bíblia diz que é um dos sinais que haveria de seguir os que crerem: estenderão a mão sobre os enfermos e os curarão. E às vezes não damos nem tempo para Deus agir, para Deus operar, e já saímos desesperados. Aconteceu um dia desse na sede, né? O pastor Alberto, ele nunca ora, pastor Danilo sabe disso, por uma pessoa sozinha. Ele sempre chama alguém e pede, inclusive, para uma pessoa orar. E aquele presbítero, depois ele conversava comigo, falou: irmão, mas eu acabei de orar pela irmã, nem bem falei amém. Ela desce do púlpito e vai desesperado para a portaria procurar alguém para levá-la para o médico. Aonde está o
Eu creio que a coisa que mais entristece o coração do nosso Deus é quando nós não confiamos nele. Quando nós não temos fé para crer que o Deus que nós servimos, que nós proclamamos como um Deus onipotente, é capaz de, através da oração, da unção que está nas mãos do servo de Deus, realizar o milagre em nossa vida. Então Deus é adorado não somente como nós dizemos com nossos lábios que Ele é onipotente, mas quando nós demonstramos isso através da nossa fé. E também Deus é onipresente. Quando nós falamos Deus onipresente, Tu és, como diz o salmista lá no Salmo 121, Tu és a minha sombra, a minha direita, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 a tua esquerda, mas tu não serás atingido. E na primeira luta, na primeira perseguição que aparece diante de nós murmuramos, nós nos desesperamos, esquecemos tudo que Deus já fez por nós lá no passado. Irmãos, devemos crer. Jesus disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Se eu perguntar nesta noite, quantos creem que Jesus, ao mesmo tempo que Ele está na glória, à direita de Deus Pai, Ele se encontra aqui nesta noite para responder a minha e a tua pergunta, para resolver aquele problema que você, ao sair de casa, trouxe para a casa do Senhor. Deposite nos seus pés. Aleluia. Embora hoje, antigamente nós falamos, havia um hino, né? Em Iguaçu cantou muito esse hino, né? Que diz assim: quando eu cheguei aqui, o Senhor já estava. Os irmãos lembram? Foi muito cantado pela mocidade aqui. E alguém diz assim: quando eu cheguei aqui, encontro com o porteiro, né? Então Jesus já se faz presente, porque agora é eu e o porteiro. E a Bíblia diz, dois irmãos, hoje, quando Jesus disse isso, Ele ainda não havia ressuscitado, o Espírito Santo ainda não havia descido. Então hoje, se um crente chegar aqui, ou um crente andar pela rua, em qualquer lugar que ele esteja, Deus está presente. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então precisamos tomar muito cuidado. Lá na firma onde nós estamos, talvez só nós somos crentes, só existe um, mas ali está a presença de Deus. Não precisa ter mais um, porque você já é o suficiente para que Jesus Cristo possa habitar ali naquele lugar. Então nosso Deus é um Deus onipresente. Nós precisamos crer nisso. Quando deitamos, Ele está do nosso lado. Quando levantamos, Ele está do nosso lado. Quando estamos enfermos, Ele está limpando a nossa cama, conforme nos diz a palavra de Deus. Quando estamos atacados por alguém, Ele está do nosso lado, olhando, e com certeza Ele vai tomar providência na hora certa. Então a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E a Bíblia diz também que Ele é amor. Ah, que maravilha! Deus é amor. Mas será que os simples fatos de falar que Deus é amor, Ele é adorado pela nossa simples palavra? Não. Deus é realmente adorado quando nós cumprimos o que está escrito lá em Romanos capítulo 5, versículo 5. Que o amor de Deus, mesmo amor que Deus sentiu por nós, ou sente por nós, a tal ponto de enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para nos dar a nossa salvação. Este mesmo amor, segundo os escritores romanos,
está derramado dos nossos corações. Quando nós somos capazes de perdoar o nosso irmão e abraçá-lo e dizer eu te amo, aí sim Deus é adorado. Aleluia! Deus é adorado porque Deus é amor. Deus é adorado quando nós dizemos Deus é santo. Mas de nada adianta dizer que Deus é santo se nós não enquadrarmos dentro do versículo da palavra de Deus que diz: sede santo porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém verá a Deus. Quando nós, irmãos, sabemos que santificação é um processo, só conseguiremos o alvo principal quando chegarmos lá na presença dele. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos percorrer este caminho de santificação. E quando nós entramos, nós estamos adorando a Deus. E para encerrar, não quero ir além. Para encerrar, Deus é um Deus de misericórdia. E quantas vezes nós pedimos a misericórdia de Deus quando estamos passando por momentos difíceis, mas não usamos de misericórdia para com aqueles que muitas vezes nos ofendem, fala alguma coisa que nos entristece, iramos, em vez de pedir a misericórdia de Deus para aquela pessoa. Irmãos, Deus realmente é adorado quando nós pegamos tudo isso e aplicamos em nossa vida. É tão fácil dizer Deus eu te amo, como a gente ali na sede do lado do pastor Alberto ouve umas 3, 4, 5 vezes ele falar essa frase. Eu creio que é a sinceridade do coração do nosso pastor. Mas por quê? Porque ele não somente diz, mas ele demonstra esse amor para com as pessoas. E assim é a palavra que Deus me deu nesta noite para trazer aos irmãos. Diz o versículo que lemos: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendigo o seu santo nome. Não é tão somente dizer, mas os meus atos, esse tudo aqui é os meus atos que tem que adorar, glorificar, exaltar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvamos a Deus por esta palavra. E eu tenho plena convicção. Por que eu escolhi esses versículos? Além de falar para a igreja, eu vejo isso na vida do vosso pastor, na vida da sua família. Porque, irmãos, precisamos tomar muito cuidado. O versículo primeiro diz assim: bendiz, ó minha alma. Mas há muitos maldizentes, Há pessoas que não bendizem a nada. Ele só abre a sua boca para maldizer. E eu fiquei muito assustado de vez quando lê na Bíblia. Eu li que o maldizente, Paulo o coloca juntamente com o adúltero, juntamente com o feiticeiro. Ele faz um pacote só. E lá no meio está o maldizente. Nós precisamos tomar muito cuidado. Então, por maior que seja aquilo que alguém tem feito, bendiz a Deus pela vida dele. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, nós sabemos que fomos alcançados pela misericórdia de Deus. A bênção maior que nós temos na nossa vida é essa. O fato de Jesus Cristo assumir o nosso lugar na cruz para que nós pudéssemos ter essa plena certeza de salvação. Mas se usarmos a nossa boca para maldizer em vez de bendizer, nós não estamos agradando a Deus e podemos perder esta grande bênção a qual Deus tem nos concedido, que é a salvação da nossa alma.
Que Deus possa continuar abençoando a igreja. E guarda no teu coração. Pega esse salmo, no teu versículo 5, medite nele, né? Para que nós possamos bem dizer e jamais maldizer, jamais ser maldizentes contra ninguém, para que nós possamos ser bem-sucedidos diante de Deus. Amém.